Eu me perdi com o namorado da minha própria irmã. Mas calma lá, não me apedreja, pelo menos antes de eu contar a história toda, tá? Na época a gente morava na roça, e era roça mesmo, longe da cidade. Era uma estrada de chão até chegar na cidade, e era assim, a gente quase nunca ia, porque o meu pai e a minha mãe, eles não gostavam de jeito nenhum. E nas poucas vezes que a gente ia, quem levava eu e a minha irmã era nosso irmão mais velho. E o meu pai, como sempre foi muito rígido, porque meu pai na nossa criação, sabe aquele estilo antigo de bater para educar, de não conversar as coisas de jeito nenhum perto dos filhos? Para vocês terem uma noção, até menstruação a minha mãe escondia da gente, porque na cabeça deles era uma coisa vergonhosa, era uma coisa que a gente não podia saber, então era muito rígido mesmo. Então, com essa rigidez toda do meu pai, as raras vezes que nosso irmão mais velho levava a gente para a cidade, o meu pai falava assim, ó, fica de olho nelas, não desgruda de jeito nenhum. Se elas aparecer com um namoradinho, qualquer coisa, quem vai apanhar é você que deixou, tá? Porque sua obrigação é cuidar de suas irmãs. Eu sou a caçula. A minha irmã, que é a do meio, ela é 3 anos mais velha que eu e o nosso irmão é 8 anos mais velho que eu. Então, assim, é uma diferença muito grande. Só que aí, quando eu tava com 15 anos, teve uma vez que a minha tia, uma irmã da minha mãe, ela apareceu lá no sítio para poder conversar com o meu pai. E aí ela pediu o meu pai para ele deixar eu ficar uns dias na casa dela, porque a minha prima tinha feito uma cirurgia e tava muito corrido para minha tia cuidar sozinha, porque ela tinha que cuidar da minha prima, cuidar da casa, na época ela também fazia uns bicos para fora. E de tanto ela pediu o meu pai inventou a desculpa que eu tinha que ajudar minha mãe. E ela, ai, mas tem a Laiane aí, né, que vai ficar ajudando ela no sítio, que é minha irmã do meio, que a gente somos só 3 irmãos. Não sei que milagre de tanta minha tia insistir que ela realmente estava desesperada, ela precisava de uma pessoa para ajudar ela, o meu pai acabou deixando. Ao todo, eu passei 23 dias na cidade, na casa dessa tia minha. E foi aí que eu conheci, me apaixonei, me iludi, me deixei levar e tive a minha primeira vez com o Davi. O meu tio tinha um cara, esse marido da minha tia, que era muito amigo dele, sabe? Nossa, na época ele ia muito na casa do meu tio na casa dele. E mesmo com a minha prima operada, esse tio frequentava muito a casa da minha tia e o Davi é filho desse amigo. Foi assim que a gente se conheceu. Na época eu tinha 15 anos, menina de roça, tipo assim, eu não tô tirando o meu da reta, sabe, gente? Mas eu nunca tinha beijado na boca porque eu não tinha oportunidade. Eu ia e vinha pra escola, mas tipo assim, na escola, até os professores daquela época era rígido, não era igual agora, que na escola os meninos conseguem namorar, conseguem aprontar, não. E fora que o meu pai conhecia os professores, então não tinha como a gente aprontar. Eu, menina de 15 anos, boba, da roça, inocente, o Davi, 19 anos, já tinha namorado muito, tinha lábia, não vou mentir que ele era um rapaz muito bonito, então assim, não foi difícil ele conseguir me conquistar e me convencer a me entregar para ele. Eu fiquei apaixonada de tudo, porque primeiro, né, as meninas aí vão me entender. Só que no que eu voltei pra roça, eu não vi ele mais. A gente quase não ia na cidade. Gente, eu nunca imaginava que o Davi era namorado da minha irmã. Até hoje eu fico pensando como que a minha irmã conseguiu namorar ele escondido. Como que ela conseguia encontrar ele? Porque, tipo, cara, quando a gente ia na cidade, o meu irmão era igual um cachorro assim atrás da gente vigiando. Então, eu realmente não sei como a minha irmã conseguiu. Eu sei que eu voltei pra roça e eu fiquei sofrendo, eu pensava nele, eu chorava. E eu nunca contei pra minha irmã não, porque a gente não tinha essa intimidade. Eu tinha medo de contar pra minha irmã e ela contar pro meu pai. E eu sabia que se meu pai sonhasse uma coisa dessa, meu pai arrancava o meu couro. Beleza. Passou uns meses, eu já tava assim até com o coração mais curadinho, começou a movimentação estranha lá na roça. Meu pai muito bravo, muito nervoso, brigando o tempo todo com a minha irmã, a minha mãe muito nervosa também, a minha irmã só chorava. E o meu pai, ele era tão antigão, eu falo era, não é porque meu pai faleceu não, é porque hoje em dia ele tem a cabeça mais tranquila, sabe? Agora naquela época, meu Deus do céu, que ele e a minha mãe, eles não falavam esse assunto perto de mim não. Eles ficavam cochichando pelos cantos, porque na cabeça deles, se eu soubesse desse assunto, ia ser mau exemplo pra mim.
Beleza, minha irmã chorando, ela não me contava o que era. Passado uns dias, veio à tona. Minha irmã estava grávida e ela ia ter que casar o mais rápido possível, porque meu pai não aceitava uma filha grávida sem marido, né, para as pessoas saberem, ia ser um escândalo. E aí eu já fiquei assim, abismada, como que a minha irmã conseguiu engravidar, até que marcou pro noivo dela, com os pais dele, aparecer na roça para poder conversar com o meu pai. Depois do meu pai quase ter ele lá na cidade, porque meu pai já tinha ido atrás dele, né? Quando chega na roça, o noivo da minha irmã, para poder, né, conversar lá com os meus pais, era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Davi. Quando ele me viu, ele ficou tão sem graça. Eu acho que ele ficou mais era com medo, porque pensa, só dele ter engravidado a minha irmã, mesmo prometendo que ia casar com ela, o meu pai tentou ele. Imagina se o meu pai soubesse que além disso, ele também tinha me tirado. Gente, ele podia cavar uma cova e sumir, porque meu pai ia acabar com a raça dele. Ele nunca tocou no assunto comigo, vocês acreditam? Até hoje, nunca, como se nada tivesse acontecido. Muitos anos se passou também, tipo assim, a gente não tem intimidade nenhuma. Eu converso com ele o básico do básico, porque eu achei sim uma tremenda sacanagem o que ele fez comigo e com a minha irmã, né? Mais com a minha irmã ainda por cima. Eu nunca tive coragem de contar pra minha irmã. Naquela época eu não tive coragem porque eu só tinha 15 anos. Eu tinha medo da minha irmã, eu tinha medo do meu pai, eu tinha medo do meu irmão. Então, tipo, eu não tinha coragem, sabe? Eu sofri quietinha na minha. E depois que o tempo passou, por exemplo, hoje em dia, eu não vejo sentido em contar pra ela, né? Tantos anos se passaram. Isso aconteceu o quê? Há quase 25 anos atrás. A única coisa que eu torço é para que hoje em dia ele seja um homem de verdade, né? Com o passar de todos esses anos, ele tenha amadurecido e ele respeite a família dele. Porque o povo fala assim que quem trai uma vez vai trair sempre. Mas eu não sei, eu não posso afirmar nada, né? Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu só fiquei numa dúvida. Será que o Davi sabia que elas eram irmãs ou será que não? Porque, gente, foi uma puta coincidência, né? Uma coincidência triste, chata e, tipo assim, já é muito errado trair. Agora, imagina só trair com a própria irmã, ser o primeiro na vida da irmã, né? Realmente é uma história muito complicada. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado da interpretação, tá? Eu sei que não é o tipo de história que vocês gostam. Tem muita gente que fala, história de traição me causa gatilho. E eu até entendo, tá? Porque eu não sei o que essa pessoa passou, né? Talvez ela passou algo parecido que causa gatilho na vida dela. Mas é como eu sempre falo, eu tenho que interpretar as histórias que me são enviadas, né? E muitas das vezes eu até escrevo também. Eu chego a escrever algumas histórias assim meio que tristes, não impactantes, não histórias assim nojentas, mas eu chego a escrever algumas histórias assim tristes que eu possa deixar alguma lição, eu chego a escrever, tá? Mas no mais é isso, eu espero muito que tenham gostado da interpretação de hoje. Comenta aqui o que vocês acham, porque eu realmente fiquei na dúvida, né? Se ele sabia que elas eram irmãs ou se foi uma coincidência do destino, né? Se de repente ele conseguiu ficar com as duas porque o tio delas é muito amigo do pai dele, né? Então, talvez ele conheceu a irmã também assim. Não sei, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Curte, compartilha porque me ajuda demais. E se você quiser me enviar a sua história, já sabe, é no Instagram, por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!